Só lhe deu glória. Continuamos então, meus queridos, com a nossa série. Já é o terceiro domingo que nós falamos sobre esse tema. Só lhe deu glória, toda a glória seja dada a Deus. Na primeira mensagem nós vimos Êxodo 33, quando Moisés rogo-te que me mostres a tua glória, né? E Deus se revela para ele, traz coisas preciosas e maravilhosas para o coração de Moisés. As pessoas estão morrendo famintas da grandeza de Deus, mas muitas delas não fariam esse diagnóstico de suas vidas perturbadas. Essa citação de John Piper, um pastor americano que eu tenho acompanhado bastante, os escritos dele, as mensagens dele, e ele tem justamente um livro que fala disso, da grandeza de Deus. As pessoas estão morrendo famintas, precisamos buscar essa grandeza de Deus, mas há uma busca incansável por satisfazer um clamor secreto da nossa alma, e somente diante da glória de Deus o homem se satisfará plenamente. Mas a Bíblia, nós encontramos no livro do profeta Isaías, Deus dizendo: a minha glória não darei a outro. E a Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, carecemos dessa glória. E o pecado do homem foi justamente o quê? Querer para si a glória de Deus. Qual foi a tentação? Foi dito assim para o homem: serás como Deus. E ele, buscando essa glória para si, ele caiu. E hoje nós vivemos esta crise. Que crise é essa? Em que necessitamos sim contemplar a glória de Deus, dar glória a Deus, mas ao mesmo tempo nós buscamos a nossa própria glória. E aí, meus queridos, essa crise que nós enfrentamos, diz ainda John Piper: a justiça de Deus é seu zelo resoluto pela exaltação da sua glória, e o orgulho do homem é seu zelo resoluto pela exaltação da sua glória pessoal. Essa crise que existe com a questão da glória de Deus e a glória do homem. Quanto mais distantes estamos da glória de Deus, menor parece ser Deus para nós, e mais buscamos então a nossa própria glória pessoal, a ponto do Salmo 14 revelar essa verdade que se esconde no coração dos homens, daqueles que não creem em Deus. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. E eu creio, meus queridos, que quanto mais nós buscamos a glória de Deus, melhor contemplamos a sua grandeza e menos buscamos a nossa glória pessoal. Não há atalhos, pois o único antídoto para esta crise é buscar a glória de Deus em primeiro lugar em nossa vida, né? Pois para isso nós somos criados. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre, adorá-lo. Esse é o fim de cada um de nós. Você foi criado para dar glória a Deus. Demora um pouco para a gente descobrir isso. E quando nós descobrimos, parece que muitas coisas fazem sentido na nossa vida. Nós somos criados para dar glória a Deus. E é assim que nós temos trabalhado nesses domingos. E hoje eu queria falar com você deste Deus glorioso. Eu vou pedir para você abrir lá em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. É uma passagem muito conhecida do chamado, quando o profeta ele é chamado para o seu ministério, mas ele vai ter ali uma visão extraordinária dessa grandeza, dessa glória desse Deus, esse Deus glorioso que nós vamos ver hoje juntos. Peço que você abra então livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, nós vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos
viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a bênção e a direção de Deus. Ó Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao teu nome. Nós queremos contemplar a tua glória essa noite, Senhor. Baseado nesse texto, revela, Senhor, aos olhos de cada um aqui, desvenda os nossos olhos, Senhor. Dê-nos entendimento espiritual diante de quem nós estamos, quem temos buscado de fato, Senhor. Faz-nos sentir pequenos, ó Pai, diante da tua grandeza. Pequenos, mas acolhidos, protegidos, guardados, seguros, ó Deus. Diante de um Deus tão glorioso, tão grande, tão maravilhoso. Eu peço a tua bênção, ó Pai, para a mensagem dessa noite, para a meditação. Para que deixemos de uma vez por todas, Senhor, de olhar para o homem, para os homens, e aprendamos como o profeta, Senhor, a olhar para Deus, Deus de toda a glória. Assim abençoa-nos essa noite que eu te peço, e que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou dar o contexto dentro do texto, vai ser um pouco diferente. Geralmente eu dou um contexto direitinho, para a gente chegar onde chegou o texto, né? Vai ser diferente. Nós estamos vendo e vamos ver juntos este Deus glorioso. A visão do profeta Isaías, que ele estava tendo desse Deus, no seu chamado para o ministério, capítulo 6. Então nós vamos ver primeiramente, eu vou dar o contexto, já vocês vão entender, a gloriosa soberania de Deus. Primeiro atributo, vamos dizer assim, né? Primeira qualidade, primeira marca que Isaías contempla nessa visão que ele está tendo, a gloriosa soberania de Deus. Pois ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. No ano da morte do rei Uzias. Por que Isaías está usando essa marca aqui na sua visão? Que momento era esse? O ano em que o rei Uzias morre. Ele tem uma visão. Deus o chama. Nós vamos entender quem era esse rei Uzias, que nós vamos aí então entender exatamente o significado daquela visão, tanto para o profeta Isaías, como para os primeiros leitores dessas profecias, o povo daquela época, e podemos trazer para a nossa vida hoje, tá? Para isso, eu vou pedir você abrir a sua Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, que está todo o contexto, tá, desse momento, na vida do profeta Isaías. Você volta aí para trás um pouquinho. Você vai ter depois de Números, Deuteronômio, lá, Josué, Ruth, 1ª, 2ª Samuel. Aí depois de 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis. Depois, 1º livro de Crônicas e o 2º livro de Crônicas, tá? Então só voltar um pouquinho aí que você vai... 2ª Crônicas você vai ter que deixar aberto aí que nós vamos ler junto. Aqui nós vamos ver a história do rei Uzias. Muito interessante, tem tudo a ver com o nosso tema, tá? 2º livro de Crônicas, capítulo de número 26. O reinado de Uzias, tá vendo aí? Gente, isso aqui é tremendo. Esse capítulo aqui é para a gente ler e tremer. E ver como Deus é tremendo. Você tem aqui a história desse homem. Com 16 anos de idade, seu pai é morto. E ele é
vamos dizer assim, colocado como rei. 16 anos de idade. E você vai ter a descrição da história, da vida desse rei, e o que vai acontecer no final. No ano da sua morte, o profeta vai ter uma visão. Vamos ler com muita calma aqui. 2 Crônicas 26. Todo o povo de Judá, sabe que o povo de Deus nessa época era dividido em dois reinos. Eles brigaram. Isso não é novo, não. Eles brigaram. E tudo irmão, né? E ficou reino do norte e reino do sul, tá? Judá, Israel. Então esse reino aqui, o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. E ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Veja bem, o profeta que da sua época era Zacarias. Isaías chega no final, né? Chega no final da sua vida. Mas no período de Zacarias, que era o sábio nas visões de Deus, esse rei, Uzias, buscou o Senhor e Deus o fez prosperar. Aí você tem a descrição da prosperidade que Deus vai dar para esse rei. Ele vai assim crescer tremendamente. Então vamos lá. Verso 6. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdote. Edificou cidades no território de Asdote. Meus irmãos, Gate é uma das cidades mais importantes dos filisteus. Entendeu? É o mesmo que alguém tomar lá Washington. Esse homem saiu guerreando e Deus era com ele, e ele foi tendo vitória e crescendo, prosperando. Deus o ajudou, verso 7, contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur, Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então, o governo dele, o reinado dele prosperou tremendamente. Gado, fartura, segurança, um exército preparado, com fortalezas, com torres, tudo que o povo... Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600, os cabeças, veja bem. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Então, um exército poderoso, 307.500 homens sob o comando desse rei. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Alguns atribuem a criação, a fabricação, né, do engenho da catapulta, aquele negócio que joga, né, pedras, Uzias, na época dele. Alguns atribuem. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Para aí. Vocês estão vendo um retrato aqui de um rei. Vamos falar um português assim, bem popular. É o cara. Concorda comigo? Esse é o cara. O cara, tudo que ele faz, né, é um dedo de ouro. Onde ele toca, o negócio prospera e vai para frente. Deus abençoe, a coisa vai e acontece.
E ele se fortificou, um exército, 307.500 homens. O que ele queria tomar, ele tomava. Ele ia lá, entrava, invadia e guerreava. O povo, prosperidade, gente. Ele era amigo da agricultura, entendeu? Então, ele tinha um secretário da agricultura, secretário da fazenda, do ministro, né, do exército, tudo do melhor, os melhores homens, os cabeças. Esse homem prosperou, que é uma coisa tremenda. E a fama dele até o Egito, o mundo via falar, o rei Uzias, esse é o cara. Já viu a história? É o cara, né? Esse era. Mas aí, meu querido, aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Porque você vai descobrir que muita glória, subiu. Subiu na cabeça dele. E no momento... O orgulho precede a ruína, né? Subiu e ele se tornou, ele exaltou o seu coração. A partir dos próximos versos você vai ver um declínio da vida das pessoas. E junto com ele todo o reino. E o povo, e a nação, declinando junto com ele. Olha que coisa interessante. Exaltou o coração dele. Vamos agora devagarzinho, verso 16. Mas... havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Glória, gente. Estamos falando de glória, hein? Glória a Deus. Ele não deu. Ele tomou a glória para ele. Eu sou bom, eu sou o cara. E cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus. Porque toda transgressão, tá, é uma afronta para com Deus. Mas aqui ele vai cometer, é mais complicado ainda. Porque ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Era tão sério esse negócio do templo do Senhor, e não havia uma mistura ali não. O rei é rei, filho, você governa lá fora, você está no trono. Dentro do templo não. Lá tinha líderes lá, tinha um sacerdote. Mas ficou cego, porque o orgulho cega a gente. Ele achou que ele era... e rei em todo lugar, mas ali dentro do templo ele não era. E a coisa era tão séria, ali no altar, que tinha um lugarzinho chamado Santo dos Santos, o local onde os incensários eram oferecidos ao Senhor. Gente, aquele local, eu vou falar para você, representava naquela época a presença da santidade, da glória, mas uma vez por ano, o sumo sacerdote, tá, tinha que ser da tribo, né, descendente de Arão, era toda uma regra, o cara tinha que ser ungido para aquilo, ordenado para aquilo, consagrado para aquilo. Não era o sumo sacerdote entrava lá dentro no santuário para oferecer ao Senhor. E era tão séria a coisa, porque se você ler com calma o Antigo Testamento, você vai ver várias passagens que teve uns cabeças de vento que tentaram entrar lá. Teve 2 jovenzinhos que chegaram com fogo estranho lá. A Bíblia fala que eles foram consumidos. De vez em quando, alguém enfiava na cabeça que queria ir lá. E não era consagrado para aquilo, não era ordenado para aquilo. E se dava mal. Era tão sério que, uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava lá para oferecer ao Senhor, né, consagrar ao Senhor e adorar o Senhor, era amarrada uma corda na perna dele. Sabe por quê? Porque se ele morre lá dentro, quem que vai entrar para tirar o homem? Ninguém entrava. É sério. Ele entrava com uma corda e a corda ficava lá. E os outros ficavam segurando. E esse homem ficava lá, adorava. Depois eles chamavam o sumo sacerdote. Está aí ainda? Está tudo bem, então tá bom. Se de repente eles chamam, o homem não responde. Chama, passa a hora. Eles começam a puxar. E às vezes, bicho, vinha mortinho. O negócio era sério. O sumo sacerdote entrava lá, gente, representava estar plenamente ali na presença gloriosa de Deus. E esse homem enfiou na cabeça que agora ele queria entrar lá com incenso na mão. Quando os sacerdotes viram aquilo, reuniram, diz lá o verso 17, o sacerdote Azarias entrou após ele, ficaram sabendo, o rei entrou no templo. O que ele está fazendo no templo? Ele não foi chamado para aquilo, ele não foi ordenado para aquilo, não foi ungido para aquilo, ele foi ordenado para ser rei, senta no trono. Mas aí que vem um problema do homem, o homem não está contente. Eu vejo cada coisa na nossa vida, não é verdade?
Mas no mundo a pessoa tem tudo, o que ele foi se meter lá? A gente não se conforma. Mas isso acontece às vezes com a gente também, né? Deus dá, Deus abençoa, o homem prosperou. O que ele foi entrar no templo com incenso na mão? Mas o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Você não foi chamado para isso. Você é rei lá, filho, aqui não. Mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse ministro. E disseram para o rei: sai do santuário, porque você já transgrediu ao Senhor. E os sacerdotes ali: e nem será isso para a honra da parte do Senhor Deus. E aí o texto diz que Uzias se indignou. Alguns tradutores colocam contendeu com os sacerdotes. Tá? Contendeu com os sacerdotes. Aí que foi o problema. Porque quando ele se indignou, e ele tinha um incenso na mão, ele falou: sou rei, eu faço o que eu quiser, ó, eu entro aqui e eu vou queimar esse incenso aqui, ninguém vai me tirar daqui. Olha o negócio. Então, Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele contra os sacerdotes. Olha o negócio aí, entendeu? Contra o ungido de Deus. E a Bíblia é clara, esse princípio básico, não toquei nos meus ungidos, não mexe, mas olha, entrega para Deus. Não faz uma loucura dessa. E aí o que vai acontecer? Indignando-se contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Tinha um altar do incenso e depois tinha o Santo dos Santos lá dentro, né? Ele estava, onde ele estava se metendo? Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. Apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte. Veja bem. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, gente, vamos entender o que está acontecendo aqui. O texto é muito claro ao nos mostrar alguém que foi muito abençoado por Deus. Deus deu prosperidade para esse homem, o reinado dele cresceu em todos os sentidos, trouxe segurança, um exército poderoso, riqueza, tudo que eu tinha, mas não está contente. Não era o bastante. Ele queria mais. Isso é um problema nosso, gente. E ele então entra lá e ele queria fazer coisa que era só para o sacerdote que foi ungido para isso fazer. Não sabia o lugar dele. Não sabia o lugar dele. Esse que é o problema. Subiu na cabeça. E ele toma essa lepra. E vai acontecer uma coisa agora. Alguns estudiosos acreditam que esse homem ficou muitos anos leproso ainda. Tá? Cerca de 15 anos. Há quem diga. 15 anos. E o que acontece? Ele não morre. Mas ele não podia mais sentar no trono. Ele estava leproso. Nem no templo pode, porque um leproso não pode entrar no templo. Naquele contexto, naquela época, simbolizava uma série de coisas. A lepra tinha uma série de simbolismo. Você sabe, os leprosos não podiam nem chegar perto. Tocar num leproso de maneira nenhuma. Naquela época havia toda uma questão cerimonial, né, espiritual, havia todo um simbolismo. E esse homem foi para uma casa separada. E possivelmente durante 15 anos, o que aconteceu? Esse trono ficou vazio. O filho, ele não podia sentar porque estava com lepra. O filho não podia sentar porque o pai estava vivo ainda. E criou esse impasse. E durante 15 anos, o povo que tinha visto assim, tanta coisa maravilhosa acontecer, Deus abençoar, Deus fazer acontecer, de repente o rei fica com lepra.
e vai numa casa separada, e não pode sentar no trono, e o filho também não. E durante 15 anos eles foram governados desse jeito. Eles falavam com o filho Jotão, Jotão ia lá na casa separada, falava com o rei, aí o rei falava para ele o que tinha que fazer, aí ele chegava lá para o povo falar. Eles foram governados desse jeito. Eles viram um trono vazio durante 15 anos. Aqui nós temos a famosa história do trono vazio. Agora você pode imaginar então, meu querido, quando nós pensamos nisso, Isaías começar a descrever essa visão, dizendo, olha, no ano da morte do rei Uzias, isso é mais importante que tinha lá na época, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que nós vemos aqui, a visão que Isaías está tendo, meus queridos, é da gloriosa soberania de Deus, acima de todo o caos, de todo o desamparo humano, aquela sensação de vazio que eles tinham ao ver, né? O seu rei não estava sentado no trono, quem governava? Que adiantava ter 307.500 soldados preparados se não havia um rei para governá-lo? E foi um período de declínio, de crise, de apostasia. E aí Isaías é chamado por Deus e ele tem essa visão extraordinária. O trono estava vazio, o trono humano, o governo humano, a providência humana. Mas acima desse trono, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Era o desamparo total, a sensação de vazio, o mais tremendo. E aqui eles estavam diante da soberania de Deus. O que Isaías está dizendo para o povo é o seguinte: o trono aí está vazio. É como se Deus estivesse mostrando para Isaías isso. Mas diga lá para o povo que tem um outro trono, que governa o universo. Esse trono está ocupado. Deus está sentado, tranquilo, soberano, governando a história. Por mais que muitas vezes a história da nossa vida parece que é um carro desgovernado. Parece que nós estamos andando sem destino. As coisas saem fora do nosso controle. Mas não do controle de Deus. Não há dúvida então, meus queridos, que nós temos aqui claramente é isso. É aqui que nós entendemos aquelas passagens maravilhosas. Quando, por exemplo, em Daniel capítulo 4, verso 35, ele diz assim que Deus, segundo a sua vontade, opera com o exército do céu e com os moradores da terra, e não há quem possa estorvar a sua mão. Há os impedimentos humanos para nós, mas para Deus não. Na carta aos Efésios, Paulo lembra que segundo o conselho da sua vontade é que ele age e faz. Existe um trono acima de todos os tronos, um governo acima de todos os governos. E ainda um conhecido pregador antigo chamado Spurgeon, em um dos seus sermões sobre o Evangelho de Mateus capítulo 20, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que não há atributo mais consolador para os seus filhos do que o atributo da soberania de Deus. Não há nada que nos console mais na hora do desamparo, da aflição, da tristeza, da provação, da dificuldade, do que o atributo da soberania de Deus. Sob as circunstâncias mais adversas, em meio às mais duras provações, eles creem que Deus está soberanamente controlando todas as coisas, permitindo até as aflições na nossa vida, e as dirige soberanamente, e não há nada que nos dê mais conforto do que isso. Para os filhos de Deus, diz ainda Spurgeon, não deveria haver nada por que lutar mais zelosamente do que a doutrina de que o seu Senhor domina sobre toda a criação, do reinado de Deus sobre todas as obras das suas mãos, do trono de Deus e seu direito de ocupar esse trono. Esse Deus
soberano, glorioso, que governa o mundo. E por mais que as circunstâncias sejam de adversidade na nossa vida, por mais que nós tenhamos às vezes a sensação de que a nossa vida está como um carro desgovernado, nós somos confortados quando nós lembramos dessa visão. É como se Deus estivesse dizendo para Isaías, diga para todo o povo, aí, depois de 15 anos, olhando um trono vazio, e no ano da morte do rei Uzias, ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime, um trono que está acima de todo governo humano, que não é atingido pelas mudanças aqui humanas, ele não varia, ele é permanente, é glorioso. A primeira visão que ele tem então é a gloriosa soberania de Deus. Quando nós entendemos esse atributo, nós devemos descansar, nós devemos então experimentar uma paz tremenda. Nós não podemos confiar nos homens, no governo humano, nas coisas humanas, na providência humana, mas antes sempre, nós precisamos aprender a confiar nesse Deus soberano, nesse governo divino da nossa vida. Enquanto a gente não experimentar isso, nós não temos paz. Não adianta ter 307.500 homens para nos proteger, se nós não tivermos um Deus que governa, que é Senhor dos céus e da terra. A nossa segurança, nós precisamos aprender a descansar nessa doutrina da soberania de Deus. Alguém disse certa vez que um exército de leões, comandado por uma ovelha, não pode enfrentar e vai perder por um exército de ovelha comandada por um leão. Percebe? Você pode ter um exército de leões, mas quem tiver no comando for uma ovelha, meu irmão, não adianta de nada. É preferível ter um exército de ovelhas comandado por um leão. A ideia é de governo, de comando que vem lá do alto. Nós temos essa sensação. Eu tenho certeza que você já experimentou muitas vezes na sua vida, eu experimentei na minha. Minha vida está desgovernada. Ela vai bater em algum barranco, em alguma pedra, em alguma rocha. Parece que eu perdi o controle da situação. Seja em qual área for da sua vida. Lembra, Deus é soberano. Nada traz mais conforto para você do que essa visão da soberania de Deus. Ele teve essa visão do Senhor dos exércitos, que é aquele que luta por nós, que guerreia por nós. É que nós podemos dizer, como aquelas passagens maravilhosas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Descansar e confiar nesta visão da soberania de Deus. A segunda visão que Isaías tem ali naquele momento, depois de ver o povo ver o trono vazio, agora Isaías proclama esse trono ocupado por Deus. A segunda visão é da santidade de Deus. Diz lá, naquela visão ele via então agora, e clamavam os serafins, né, uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por que 3 vezes santo, né? Eu já vi gente dizer assim, por causa da trindade, o Pai, Filho e Espírito. Não, não é. Na língua hebraica, tá? Advérbio de intensidade, não é como na nossa língua. Por exemplo, você fala assim, é bom, boníssimo. Não tem. Então, a repetição da palavra, ela dá intensidade. Por isso que Jesus fala, sua resposta seja sim, sim. Ou não, não. É intensidade. Que passadiça do maligno, disse Jesus. Na língua daquela época, na língua hebraica, advérbio de intensidade é assim. 2 vezes já era bastante. Ninguém usava 3 vezes. Você não vê em nenhum momento. É sempre assim, ó. Sim, sim. Repete 2 vezes. Os anjos ali, clamando a santidade de Deus, eles repetiam 3 vezes, porque excessivamente, ele é plenamente, completamente santo. O que significa ser santo? Não há mácula nesse Deus santo.
Ele é tremendo, ele é assim, separado de todo mal, não há mal, não há sombra de dúvida, não há variação, é um Deus perfeito, é um Deus santo. Nesse sentido, ele é separado de toda a criação, é um Deus justo. Nós estamos num mundo injusto, falho, convivendo com pessoas falhas o tempo todo. Não há santidade plena entre nós. Por mais santo que você seja, meu irmão, você continua um pecador e a qualquer momento você pode falhar. Mas ali Isaías estava vendo um Deus santo, santo, santo. É um atributo da santidade de Deus. E eu fico aqui então, pensando que o contraste que estava vendo com aquela visão é maravilhoso. Muitos textos na Bíblia, olha, é dito que um dos atributos mais exaltados na Bíblia é a santidade de Deus. Em Êxodo 15, ele diz assim, que Deus é glorificado em santidade. E Abacuque, o profeta Abacuque, chega a dizer que ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. É por isso que os homens não podem aparecer diante da sua glória. Porque ele é tão santo, é tão santo, é tão puro, que pessoas imperfeitas, ele não pode, o mal, o ser imperfeito, não subsiste na presença dele. E assim, meus queridos, pode-se dizer, disse alguém certa vez, que este atributo ele é transcendental. E que, por assim dizer, permeia os demais, e lhes dá brilho. É o atributo dos atributos. Deus é santo, santidade. E agora olha o contraste. Pensa comigo, eles estavam assim, vibrando com aquele rei, que era o cara, como a gente viu. Ele fazia, acontecia, mas um dia ele errou. Um dia ele falhou. Ele não era santo. Da mesma maneira que eles olhavam para um trono vazio, eles também olhavam para um rei com lepra, que simbolizava ali o quão pecador ele era também. Parece que um dia caiu a ficha do povo, falou assim, ele também é pecador como nós. Então, primeiro o povo olhava para um trono vazio, e um rei imperfeito, um líder que cometia erros, falhas, e por isso ficou leproso. Mas agora, o profeta estava tendo a visão de um trono ocupado, ele contemplava um trono ocupado por um Deus perfeito, santo e glorioso. O que ele está dizendo com isso? Confie em mim. O trono aí está vazio, o rei é imperfeito, o trono aqui está ocupado. E o rei é santo, santo, santo. E nesse período do profeta Isaías, justamente nesse período, eles estavam se sentindo tão desamparados que eles estavam começando a fazer aliança com todo mundo. Eles estavam tão amedrontados, o povo, que eles estavam fazendo pacto com gente que não tinha nada a ver com Deus, gente pagã, e as alianças eram as mais... E a mensagem de Isaías vem assim, ó, aprenda a confiar em mim. É essa a mensagem do profeta Isaías, todo o livro. O Senhor é que salva, é o significado do nome do profeta Isaías. Confia em mim. O trono está aí, está vazio, mas aqui está ocupado. O líder aí é imperfeito, mas o daqui é santo, santo, santo. E nós, na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, é um desafio nós aprendemos a não olhar para os homens, não colocar muita esperança nos homens, não esperar muita coisa não, porque nós vamos nos decepcionar. E eu tenho certeza. Eu vi uma frase um dia desse que eu achei muito interessante, pesquisando sobre isso, que ele dizia assim: os defeitos dos meus líderes demonstram o quanto eles precisam de mim, já as virtudes demonstram o quanto eu preciso deles. Mas os defeitos estão lá. E quando nós olhamos para as pessoas e vemos as imperfeições, as reações são as piores possíveis sempre. Nós devemos dizer assim, olha, como ele precisa de apoio e de ajuda, porque o rei era imperfeito, o líder era imperfeito, e é essa a visão que a gente tem que ter. Então quando eu vejo os defeitos dos meus líderes, isso demonstra o quanto eles precisam de mim. E quando eu vejo as virtudes, o quanto eu preciso deles. Isso é um contraste. E é óbvio que acima de tudo isso, nós precisamos aprender a olhar para esse Deus que é santo. Ele não falha. Ele nunca vai falhar conosco. Ele nunca vai errar. Ele nunca vai pecar. Ele nunca vai nos desamparar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. O atributo da santidade, Ele incorpora todos os outros atributos. Ele nos dá garantia que esse Deus que é santo, Ele vai cumprir o que Ele falou, porque se Ele é santo, Ele vai ter que ser fiel até o fim, que Ele não pode voltar atrás, Ele não é homem para que minta. O atributo da santidade também tem que nos trazer um conforto, uma segurança.
Esse Deus é santo, é tremendo. É por isso que o salmista no Salmo 29, ele fala assim: tributai ao Senhor a glória devida, porque só Ele é santo. Olha, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, pois Ele é santo, santo, santo. Os serafins não ousavam nem olhar para Ele. Eles cobriam seu rosto, seus pés, diante da santidade, que estava acima de toda a criação, quer seja aqui na terra, os seres celestiais. Mas há uma outra experiência que nós temos, pois o texto diz ainda que toda a terra está cheia da sua glória. Um pensador, João Calvino, escritor, pastor, diz que toda a criação é um teatro glorioso de Deus. Como se esse teatro estivesse gritando, manifestando claramente a santidade de Deus. Mas muitas vezes nós estamos cegos e não vemos isso. Toda a criação é um teatro glorioso de Deus que proclama a sua santidade. E tem até aquele salmo que fala: os céus manifestam a glória de Deus. Isso significa, meu querido, que a santidade de Deus não está restrita a um local, a um templo. Não era aquele local que ele estava, não. Deus é santo e a sua santidade, a terra está cheia da sua glória. Toda a sua criação manifesta quem Ele é. Quão maravilhoso, quão glorioso, quão santo, quão perfeito Ele é. Mesmo em dias difíceis, em que o caos parece ter tomado conta da situação, Deus governa, Deus é soberano, Deus é santo, 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 diz o texto sagrado. E não há dúvida, meu querido, quando nós estamos diante dessa santidade de Deus, nós então temos uma outra sensação, nós trememos. Porque se Ele é santo, como é que pode nós, pessoas tão pecadoras, se Ele é tão separado do mal, eu, na minha natureza tão imperfeita, como que pode isso? E é justamente o terceiro atributo que Isaías vai experimentar agora: a gloriosa misericórdia de Deus. Esse Deus que é soberano, esse Deus que é santo, santíssimo, que Ele não pode tolerar o mal, o pecado, e não há pecado que não venha a ser punido. Isaías começou a tremer na base. E o texto sagrado nos diz então disse eu, quando ele contemplou a glória, a santidade, ele começou a tremer. E ele diz assim: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E olha aqui o contraste. O que esse rei quis fazer? Uzias, ele quis entrar lá no templo, ele queria queimar incenso para Deus, ele queria ver a glória de Deus. E agora, Isaías estava vendo essa glória de Deus, essa santidade de Deus, então ele começa a se sentir pecador, porque se aconteceu aquilo com o rei, o que acontece comigo? Se até o rei saiu de lá com lepra, o que vai ser de mim? E ele sentiu quão pecador ele era, quão miserável. Falei: e agora estou perdido? Ele se sentiu perdido. Ele sentiu então quão distante nós estamos dessa glória, dessa santidade de Deus. Ai de mim, ele fala. Mas é aqui que o chamado dele é confirmado. É aqui que o chamado dele é confirmado. Porque o rei quis fazer uma coisa que ele não foi chamado para fazer. E se deu mal por isso. E agora Isaías está, através dessa visão, também confirmando: eu vi a glória de Deus. E nessa hora ele vai experimentar a misericórdia de Deus. Porque o verso seguinte, então, você vê Deus manifestando a sua misericórdia. Então o que acontece? Um dos serafins vem voando, simbolizando então essa misericórdia, esse perdão de Deus, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. Sabe aquele negócio assim, ó? Tirou, isso tudo simbolizando a purificação do pecado. E essa brasa veio e tocou a sua boca. E disse assim: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. É isso que nós devemos sentir quando nós estamos diante da santidade de Deus. É temor e tremor mesmo, porque Ele é santo mesmo, gente. E nós somos pecadores mesmo. E nós não podemos subsistir diante dEle. A Bíblia chega a dizer que se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum homem subsistiria sobre a face da terra.
A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então ele poderia ser, naquela hora, ele tinha plena convicção, falar, eu posso ser consumido agora. E ele começou a tremer. Mas ele experimentou um outro atributo de Deus, simbolizado por aquele anjo, aquele serafim que veio trazendo uma brasa e tocou sua boca. Mas só a boca dele que tinha pecado. A Bíblia fala, a boca fala que está cheio, a fonte de toda a vida. O homem era todo pecado, como nós somos. Todas as motivações, tudo que nos move, é muito distante da santidade de Deus. E a gente não pode ter medo de ver isso aí não. Estaríamos perdidos sim, gente. Nenhum de nós poderíamos comparecer diante desse Deus santo, falar assim, ó, eu bati o cartão lá, frequentei uma igreja, dei meu dízimo, tá bom? Libera espaço aí para mim que eu tenho direito. Tem nada, gente. Vai ser consumido igual um fogo que consome. É pura misericórdia de Deus. Todos nós, nenhum de nós, se não for pela misericórdia de Deus. E aquela brasa, então, a ideia ali é do purificar, de queimar com fogo. E ela purifica, e a palavra é dita aqui, olha, o teu pecado foi perdoado. É a misericórdia de Deus, meus queridos, que eu tenho aqui uma colocação muito interessante, que a W. Pink, que ele tem um livro que fala, ele descreve detalhadamente cada um desses atributos de Deus. E quando ele fala da misericórdia de Deus, ele fala que a gente tem que olhar pelo menos por 3 aspectos da misericórdia de Deus. Uma tríplice distinção dessa misericórdia de Deus. A primeira, então, seria o quê? É que a palavra da verdade, olha, primeiro, há uma misericórdia geral de Deus que se estende não somente a todos os homens, cristãos e incrédulos igualmente, mas a toda a criação. Olha só. E diz lá o salmista, ele cita o salmista, as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, a todas as coisas, está escrito em Atos. Deus tem compaixão da criação animal em suas necessidades e supre de provisão adequada. Toda a criação de Deus subsiste por causa desse atributo chamado misericórdia de Deus. É uma misericórdia geral. Há um segundo aspecto aqui que ele coloca, que há uma misericórdia especial de Deus exercida para com os filhos dos homens, ajudando-os, socorrendo-os, apesar dos seus pecados. É pela misericórdia de Deus. É por isso também que nós temos aquela passagem que a Bíblia fala que Deus faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. É um segundo aspecto da misericórdia de Deus sobre todos os homens, quer sejam tementes a Ele ou não. A pessoa está vivendo longe de Deus, não quer nem saber de Deus, e a misericórdia de Deus está lá. Quantos de nós aqui não quer nem saber, pensar em Deus, e Deus estava nos livrando. Deus estava mandando o sol, a chuva, ter todo o sustento necessário, nos deu saúde, cuidou de nós. É um segundo aspecto dessa misericórdia para com todos os homens. E o terceiro e último aspecto, meu querido, há uma misericórdia soberana reservada para os herdeiros da salvação, aqueles a quem se revela, comunicada a esses por meio de uma aliança, através de um mediador. E a gente pensar que nós somos atingidos pelos 3 aspectos da misericórdia de Deus. Ele é misericordioso em todas as obras da sua criação e nós somos abençoados por isso. Ele é misericordioso com todos os homens, mandando sol e chuva sobre bons, justos e injustos. Mas mais ainda, Ele foi misericordioso conosco porque Ele se revelou a nós. É uma misericórdia especial. É uma graça especial, em contraste com uma graça comum, que é para todo mundo. Mas tem uma que é só para nós, só para você. Você que está hoje com o coração aberto para ouvir e beber a palavra de Deus. É fruto da misericórdia de Deus tão somente. E é essa misericórdia que, por exemplo, tem naquela passagem maravilhosa
em Êxodo, quando Deus vai dizer assim para Moisés: olha, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Foi o primeiro sermão dessa série. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E sabe quando isso acontece? É maravilhoso quando isso acontece. Isso vai acontecer lá em Êxodo 34, quando o Senhor desce numa nuvem, está junto dele e proclama o nome do Senhor, e passa o Senhor por diante dele, e Moisés então clama: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que guarda a misericórdia até 1000 gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado. É isso aqui, gente. Isso é misericórdia de Deus. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há falha humana que Ele não possa tocar na nossa vida. Até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Veja bem, ele viu a soberania, ele viu a santidade, ele entrou em desespero. Ele precisava da misericórdia. Nós não podemos falar só da santidade de Deus, não podemos falar só da soberania, precisamos terminar na misericórdia, que é a causa de estarmos aqui. A Bíblia fala que Ele é Pai de todas as misericórdias. E esses 3 atributos, soberania, santidade e misericórdia, meus queridos, Ele se manifestar de uma maneira tão gloriosa a nós homens, tão gloriosa, como eu falei no início, na primeira mensagem, quando os discípulos disseram acerca de Jesus, e nós vimos a sua glória, como a do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. E eu creio que esses 3 atributos aqui, meus queridos, olha, soberania, santidade e misericórdia. Deus soberano, santo e misericordioso, a síntese desses 3 atributos está em Cristo. Nós vemos ali a soberania de Deus sobre a vida dele, a santidade e a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Nós vemos isso durante o seu caminhar. Por isso que os discípulos disseram: nós vimos com os nossos olhos, em experiências maravilhosas, extraordinárias, como por exemplo, aquela passagem lá em Marcos capítulo 4, que Jesus estava no barco, e no verso 37 diz que se levantou um grande temporal, as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água, como às vezes acontece na nossa vida: vai afundar o barco, vai afundar o barco. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, que é soberano, que está no controle, porque não entra em pânico, não entra em desespero. E eles os despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? É a nossa oração muitas vezes: Senhor, nós vamos perecer aqui, o Senhor não está vendo? O barco vai afundar, Senhor, o Senhor não está vendo? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou. Você pode imaginar aqueles discípulos dentro de um barquinho, e aquelas ondas, o vento balançando, de repente Jesus levanta a mão e tudo para. O vento aquietou, fez-se grande bonança, e disse assim: por que sois assim? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Naquela hora parece que caiu a ficha, gente. É Deus que está aqui nesse barco com a gente. E eles se encheram de temor, e eles ficaram até assim. E eu digo que essa síntese, meus irmãos, ela vai se cumprir na cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê essas duas coisas: a soberania de Deus, que pré-ordenou todas as coisas para aquele momento em que Jesus é pregado na cruz. E ali, meus queridos, nós dizemos que a santidade, a justiça de Deus e a sua misericórdia se beijaram, porque Deus é tão justo, tão santo, que Ele não pode deixar o pecado passar por menos. Todo pecado tem que ser punido, mas Ele é tão misericordioso, tão misericordioso. A Bíblia fala que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. E ali nós vemos a justiça de Deus caindo sobre Jesus e a misericórdia de Deus, porque foi por nós que Ele fez isso. A soberania, a santidade e a misericórdia de Deus estava ali na cruz. Ela simboliza essas 3 coisas de uma maneira extraordinária.
Então, meu querido, eu quero encerrar com você, pensando nessas coisas, que nós estamos diante de um Deus que é soberano. Às vezes parece que o barco da sua vida, o carro da sua vida está desgovernado, não tem ninguém controlando, o caos, as coisas estão fora do controle. Existe um Deus soberano, assentado num alto e sublime trono. E Ele é santo, santo, santo. Mas graças a Deus que Ele também é misericordioso. Ele olha para nós com seus olhos de misericórdia. E Ele é, nessa hora, um Deus perdoador, que nos aceita como nós somos, que perdoa os nossos pecados, que transforma a nossa vida. Eu quero que você feche os seus olhos e pense nesse Deus glorioso que nós vimos essa noite. Esse Deus que é santo, santo, santo. E nós vamos aqui juntos orar, e enquanto nós oramos, você pensa nesse Deus soberano, que Ele é Senhor da tua vida. Não há nada na sua vida que esteja fora do controle dEle. O trono aqui pode estar vazio, mas lá não. Ele está no controle da sua vida. Esse Deus que é santo, tremendo, perfeito, toda a terra está cheia da sua glória, da sua majestade. Mas esse Deus que vem ao seu encontro, essa noite, com a sua voz de misericórdia, de graça, de perdão. Enquanto nós oramos, eu peço que os irmãos que se prepararam venham à frente para nós encerrarmos com uma música. Ó Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é misericordioso para conosco, soberano, santo e misericordioso. E a visão que Isaías estava tendo, Senhor, que marcou o seu ministério no início do seu livro, seu grande livro de profecias, ó Pai. Ele viu esses atributos, esse Deus glorioso, que é soberano, que é santo, mas que é misericordioso, Senhor. E a tua misericórdia, ó Pai, é a única causa, Senhor, para nós não sermos consumidos, estarmos aqui, ó Pai, em que o Senhor enviou o teu Filho para morrer na cruz por nós, por causa da tua santidade, Senhor. Ele precisou pagar o preço para que pudéssemos ser aceitos essa noite, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que o exemplo aqui de Uzias, Senhor, aquele que se exaltou, Senhor, aquele que não soube o seu lugar, ó Pai, que nos traga grande temor e tremor, Senhor, diante de Deus santo, santo, santo. E que, ó Pai, nós possamos render toda a honra, toda a glória ao teu nome, Senhor, porque nós não somos nada, nós somos falhos, imperfeitos, ó Deus. Mas que os nossos olhos estejam não para os homens, não para as pessoas imperfeitas ao nosso redor, à nossa frente, mas que os nossos olhos estejam para o alto, olhando para esse Deus soberano, santo, que governa o universo, Senhor, e que é bondoso, que é longânimo, tardio em irar-se, que acolhe cada um de nós com as nossas imperfeições, Senhor, e nos aceita, ó Pai, apesar de nós. Possamos entender aquela passagem de Hebreus que diz que devemos olhar para Jesus, tão somente para Ele, o autor e consumador da nossa fé, e parar de olhar para os homens, para o líder humano, falho, perfeito, pecador, e aprender a olhar para o Senhor e descansar nos teus braços. O Senhor governa a nossa vida e o Senhor é um Deus glorioso. Em nome de Jesus. Amém.